Olá pessoal, sou o professor Tony Velosa e vou falar de um tema hoje polêmico, a clonagem. O que é o clone? O clone é uma cópia genética idêntica a um outro indivíduo. Nós temos clonagens naturais, como é o caso dos irmãos gêmeos verdadeiros, claro, aqueles que vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. E a clonagem que eu vou abordar hoje, que foi como foi produzida a ovelha Dolly, que é a clonagem por transferência nuclear. Na ovelha Dolly foram usadas 3 ovelhas. Veja bem, uma ovelha de cara branca, que doou o DNA nuclear, da espécie Finney Dorset, uma ovelha de cara preta, da espécie Blackface, que doou o óvulo, e uma outra ovelha de cara preta que serviu como mãe de aluguel, dando origem a uma ovelha de cara branca. Você entendeu? Ele queria usar o óvulo de uma ovelha de cara preta, uma mãe de aluguel também de cara preta, e que o clone fosse de cara branca, mostrando que quem determina, tá, o padrão genético é o DNA nuclear. Então foi o que foi feito. Ele retirou uma célula de glândula mamária da ovelha de cara branca, colocou em um óvulo anucleado, que ele tinha que remover o DNA nuclear da ovelha de cara preta, certo? E inseriu esse núcleo no óvulo da ovelha de cara preta. E aí, para estimular a divisão celular, ele deu 2 pequenos choques elétricos. E aí, esse óvulo, com o DNA da ovelha de cara branca dentro, começou a se multiplicar, dando origem a um estágio embrionário, que por sinal é o mesmo estágio das células-tronco, que é um estágio embrionário denominado blástula, que é o estágio que se implanta na mãe de aluguel. Então, esta blástula foi implantada numa terceira ovelha, que era uma ovelha de cara preta, dando origem a um clone de cara branca. Porque quem determina essas características como a cor do pelo, a fisionomia, é o DNA nuclear. Mas veja bem, tem um probleminha aí na clonagem da ovelha Dolly. Ela não é um clone 100%. Não esqueça que você tem 2 genomas. Os animais têm 2 genomas. O genoma nuclear e o genoma mitocondrial, que é o DNA mitocondrial, que é 100% de origem materna. O que aconteceu foi o seguinte, veja o próximo slide. O núcleo da ovelha de cara branca foi transferido para o óvulo da ovelha de cara preta, mas as mitocôndrias não foram. O que foi levado foi somente o núcleo. As mitocôndrias que ficaram ali são as mitocôndrias do óvulo. Então, o DNA mitocondrial vai ser o da ovelha de cara preta. Claro que o pelo vai ser branco, as características vão ser todas de cara branca, mas o DNA mitocondrial é o da ovelha de cara preta. E o genoma de um animal são 2. É o nuclear e o mitocondrial. Note que o clone, ele tem o DNA nuclear da ovelha de cara branca, ele tem a cara branca, mas o DNA mitocondrial é o que estava no óvulo. Claro que é um clone, mas não é um clone 100%. Dolly não foi um clone 100%, porque o genoma mitocondrial era da ovelha que doou o óvulo, a ovelha de cara preta. Aí vem o Enem com essa questão, que nós vamos ver a seguir. A única diferença é que, em vez de ele usar ovelhas, ele usou vacas. Veja, retirou-se o óvulo da vaca Z. Então, a vaca Z é a doadora do óvulo. O seu núcleo foi jogado fora. Ele não quer material nuclear da vaca Z, ele só quer o óvulo. Retirou-se uma célula da glândula mamária da vaca W. Então, a vaca W
foi a doadora do núcleo. O núcleo foi isolado e conservado, desprezando o resto da célula. O núcleo da célula da glândula mamária, que é o núcleo da vaca Z, foi colocado no óvulo da vaca Z. Vendo? Então, retificando, o núcleo da vaca W foi colocada no óvulo da vaca Z. Após algumas divisões, o embrião foi implantado e deu origem ao clone. Considerando que os animais ZW e Y têm parentesco, pode-se afirmar que o animal resultante da clonagem tem as características genéticas. Veja bem, esse clone, ele tem o DNA nuclear da vaca W, que foi do óvulo, mas também tem o DNA, não esqueça, mitocondrial da Z. Porque no óvulo estavam as mitocôndrias de Z. Você está vendo? Igualzinho eu falei para vocês da Dolly. Então, por isso que o gabarito não é só W apenas. É W, que doou o DNA nuclear, e Z, pois o óvulo tinha mitocôndrias da vaca Z. Ok?